pontuaste foi uma lição extremamente trabalhada pelo Cristo. E tudo que o Cristo fala, quando Ele fala, nós temos que parar e nós temos que ouvir. Né? Então, nós queremos fugir disso, né? E também não queremos romantizar as falas que abordam o perdão, porque algumas falas, às vezes, fazem a gente parecer meio desconfortável, porque fazem parecer que é tão simples, né? E, poxa vida, será que sou eu que não consigo? E não. A gente entende, né, que esse ato do perdoar é algo bastante complexo, não é fácil, não é simples, e nós queremos abordar aqui todo esse processo, as dificuldades que envolve, mas também apontar algumas possibilidades, para que a gente possa aprender juntos, porque nós todos aqui no estúdio estamos engatinhando nessa questão do aprender a oferecer e a receber o perdão, né? Mas o que nós poderíamos dizer? Né? Que perdoar, na visão espírita, é algo que vai além do desculpar, né? E vai além do esquecer, que às vezes a gente fala, né? Ah, perdoar é esquecer as ofensas. Às vezes isso é possível, mas às vezes não é. Especialmente em alguns momentos em que nós carregamos, por força da situação que sofremos, às vezes marcas físicas daquilo que nos aconteceu. Então, como esquecer? Então, a gente não está falando apenas disso, nós estamos falando de abrir mão, de fazer justiça com as nossas próprias mãos e deixar que Deus a faça. Entendendo que a gente não tem o controle remoto da vida, que todos nós aqui na Terra somos espíritos imperfeitos e hoje sou eu que erro, amanhã é o meu irmão que erra comigo. Então, sabedores de que nós estamos todos num aprendizado, se pudermos entregar a Deus, né, a justiça dos atos de todos nós, todos sairemos ganhando. Né? E um convite que nós gostaríamos de fazer para que o ouvinte fizesse uma experiência junto conosco, né? Para que durante esses breves instantes que estaremos aqui conversando a respeito do perdão, nós possamos trocar de posição. Né? Já é uma grande experiência para a gente aprender um pouquinho. Porque normalmente quando a gente fala em perdão, a gente pensa que nós somos aqueles que fomos ofendidos e que precisamos perdoar. Dificilmente nós lembramos que nós ofendemos. E que haverá muitos momentos na vida em que nós seremos carentes desse perdão. Então que nós possamos todos, durante esses momentos do nosso programa, passear nessas duas situações, né? Me colocando como aquele que precisa perdoar, mas também como aquele que precisa receber o perdão. Isso já vai ampliar um pouco o nosso horizonte e a gente vai conseguir transitar com um pouquinho mais de tranquilidade. É importante também, nessa fala que a Sandra está colocando, que seja perdoar, que às vezes as pessoas confundem. Se eu perdoar, eu vou estar sendo conivente com aquela prática. Ou, se eu perdoar, a pessoa não vai sofrer as consequências do mal que ela praticou. E, na verdade, perdoar não é isso. Perdoar não é porque alguém errou contra mim, eu estou perdoando, eu estou concordando com o que a pessoa fez. Exato. Não é isso. É importante É não a gente carregar o pensar. fardo daquela ofensa. Ao mesmo tempo em que eu perdoando alguém, a pessoa que ofendeu, que praticou o mal, ela não vai estar imune às consequências das leis de Deus. E nem, se for o caso, às consequências das leis dos homens. O perdão não anula as consequências da falta. Simplesmente rompe, né, aquele elo de mal-estar e de sentimento negativo que acaba alimentando as relações. E isso nós vamos aprofundar aqui durante o programa. Né? E isso a gente vem, quando a gente fala em perdão ao próximo, a gente sempre pensa, eu vou perdoar para que ele se sinta bem. Não, é pelo contrário, é para que nós não ficamos gerando aquela mágoa, aquela angústia, aquele rancor dentro de nós, é para nós nos sentirmos bem, por isso é o perdão. Quem errou vai assumir as consequências dos seus erros, né? Vai responder por eles, né? E nós precisamos perdoar para quê? Para que nós nos sintamos bem, né? Nós falamos bastante aqui em vários programas sobre a lei de causa e efeito. Então, como o Gia falou, é ingenuidade de nossa parte achar que perdoar é confundir, né? Como se a justiça não fosse
feita, né, declinar da justiça, mas a gente precisa entender que a justiça não é aquela conforme nós a entendemos, mas é a justiça conforme Deus rege. Né? E existe uma lei para isso, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, que nós possamos entregar, sabedores que não há falta que vai ficar sem consequência, assim como não há boa atitude que também fique sem recompensa. A gente sabe que a justiça dos homens ela ainda é bastante imperfeita, mas a justiça divina ela não falha. Então, quando nós perdoamos, nós libertamos, né? E permitimos que Deus é que julgue e que faça acontecer da maneira que deve ser. Então, nós queremos aproveitar e lembrar os nossos ouvintes que, caso desejem enviar uma pergunta para o programa, estão disponíveis o telefone da rádio 2049 1212, que também é o WhatsApp 2049 1212, ou no Facebook do programa Hora Espírita Chapecó. Você também pode mandar um recadinho por ali que a gente acompanha aqui. Hoje o nosso amigo Rony está acompanhando as nossas mensagens, daqui a pouco ele vai falar pra gente se já temos participações dos ouvintes. Mas, seguindo no nosso diálogo, Jean, a Sandra falou uma coisa que é importante sobre perdoar, que nós devemos abrir mão de fazer justiça com as nossas próprias mãos e confiar na justiça divina. Mas a questão é, por que é tão difícil para a grande maioria, para não dizer a imensa maioria das pessoas, perdoar? Por que a doutrina espírita também nos convida tanto ao perdão? Há benefícios nessa atitude de perdoar? Em outras palavras, por que nós podemos ou nós devemos perdoar? Bom, são várias questões que nos levam a pensar aí, né? Então, por que nós temos dificuldade de perdoar? Primeiro, pela nossa condição humana, né? Ainda pessoas imperfeitas, que nos falta ainda no sentido da integralidade do nosso conhecimento e da nossa ligação com Deus. Ou seja, eu ainda sou muito imperfeito. Nós, criaturas aqui da Terra, que estamos nesse estágio evolutivo, ainda carregamos imperfeições. E talvez o orgulho seja o principal deles. Então, o orgulho ferido, por vezes, nos leva a não perdoar. Até porque, quando alguém erra contra mim, isso me causa um abalo emocional. Causa um sentimento negativo. Então, como nós ainda temos esse orgulho a nos guiar, nós muitas vezes nos negamos ao perdão por conta dessa imperfeição que nós carregamos. Então, é perfeitamente compreensível as dificuldades que nós temos em perdoar. Então, e por que a doutrina evoca tanto perdão? Porque Jesus nos falou abundantemente sobre o perdão. Jesus nos fala em diversas passagens do Evangelho a necessidade que nós temos de perdoar e de dar a outra face, que não é de virar o rosto e permitir que continue me golpeando. O dar a outra face é dar o melhor de mim, dar o que vem dentro. Não pagar o mal com o mal, mas simplesmente não se permitir o revite. Essa seria a expressão do não dar a outra face. Até porque quando nós não somos capazes de perdoar, nós criamos inimizades, nós criamos vínculos que vão nos acompanhar aí na nossa trajetória terrena. E talvez, se nós não conseguirmos, nessa encarnação, conceder o perdão ou receber o perdão, nós tenhamos que voltar numa outra oportunidade para fazer novamente esse trabalho. Então, o perdão é tão enfaticamente colocado por Jesus, porque a manutenção de uma relação tóxica, de uma relação de inimizade, ela vai nos acompanhar aí, mundo afora, existência afora, e constitui uma pedra no sapato da nossa caminhada evolutiva. É como se eu estivesse caminhando e tivesse uma pedrinha ali no meu sapato. O Haroldo, ele faz uma brincadeira bem importante, se a gente for pensar, né? Ele diz assim, se você não quer ter que continuar tendo momentos de vivência com alguma pessoa, se você não quer daqui a pouco retornar com ela, perdoe, porque a raiva é a cola que nos gruda, né? O ódio, a ausência do perdão é o que nos liga muitas vezes. Então, por exemplo, se alguém me fez muito mal e eu nutro um sentimento negativo com aquela pessoa, qual é naturalmente o meu desejo quando alguém me fez o mal? É me manter longe daquela pessoa, que ela fique bem longe. Mas se eu fico remoendo aquele ato, revivendo a presença física da pessoa, como os nossos pensamentos aqui dito, as nossas relações, a pessoa pode estar do outro lado do mundo e eu estou relembrando o mal que ela me fez, é como se ela estivesse ao meu lado. Então, o não perdoar é importante por conta disso. Por que perdoar? Para se livrar da carga emocional que o fato de detestar alguém, odiar alguém, ou
nutrir um ressentimento contra algo que me foi feito, me traz negativo, tanto para a minha existência aqui, agora, o meu sentimento, como também para a minha caminhada. É como se eu estivesse fazendo como se eu estivesse me deslocando geograficamente, a nossa caminhada evolutiva. Estou caminhando. É mais fácil caminhar sem uma mochila de 15 quilos nas costas, né? Que significa aí, quando eu não perdoo, do que carregar esse fardo vida fora. Eu gostaria de complementar, porque esse ponto que o Jean nos traz, ele é fundamental. Fundamental. E passa um pouco por aquilo que eu comentei no início, da gente às vezes achar que essa fala é um clichê, perdoe, perdoe, né? Mas não é. Por aqui a gente vê claramente que não é uma regra social. É uma questão de sanidade mental e física, de libertação. Porque se a gente não perdoa, a gente leva aquela criaturinha que a gente tem algum problema não resolvido para o banho, para a cama, para os sonhos, para os pesadelos. É como tu citaste o Haroldo, né? É a cola. Então a gente percebe assim que o perdão não é um ato de fraqueza, como muitos às vezes pensam. Contrário. Pelo contrário, é de fortaleza e de inteligência. Né? Porque o perdão, ele pode... A proposta não é eliminar a dor, mas é acabar com o ódio. Com o ciclo de ódio, de raiva e rancor. Que esse sim é capaz de multiplicar o mal. Né? E aí nos levar, às vezes, a situações de dor maior, de violência e de nos transformar em verdadeiras feras. Se a gente for pensar, eu como bióloga gosto muito dessa parte da ciência. Quando a gente está de mal com alguém, a gente aumenta os nossos níveis de adrenalina, né? Fica com o corpo tenso. E por outro lado, quando a gente perdoa, a gente relaxa, a gente liberta, a gente se sente bem. E o nosso corpo responde a isso. O nosso corpo também, fisiologicamente, se restaura. Então, muitas vezes a gente está lá fazendo tratamento, né? Psiquiátrico, tomando remédio, tentando tratar o corpo, quando na verdade é a nossa mente que está nos adoecendo. E o que da nossa mente nos faz adoecer muitas vezes são esses sentimentos de raiva, de ódio, de ressentimento, de ficar rememorando situações que não foram felizes. Então é importante a gente entender o poder libertador que tem o perdão, não apenas no sentido moral, mas físico. Nos liberta e nos permite ter uma vida muito mais saudável quando a gente consegue perdoar. Muito bem, então. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó, 1330M. Conosco no estúdio hoje, nossos amigos Sandra, Jean e Rony. E eu quero aproveitar esse espaço para mandar um abraço especial para um pessoal que está nos ouvindo, lá na linha Simoneto. Os meus tios que estão de passeio por aqui, tio Tony, tio Carlo, tia Ana, toda a minha família aí curtindo o programa Hora Espírita. Um abraço bem apertado, do tamanho do Rio Grande, como diz meu pai. Rony, e falando nos nossos ouvintes, como estão as nossas participações no Face? Graças a Deus, muitas participações. Vamos mandar um abraço para a Miriam, a Anitta, o João, a Zuleide, a Solange, a Mona Lisa, o Ailton, que nos assiste pela live lá em Coreia, em Tubarão, a Nelly, a Juliana, Nelson, a Clenir, a Sandra, o Rafael, que nos assiste. Mandar um abraço a todos. Lembrando sempre que podem mandar perguntas, questões, que durante o programa a gente responde. E a gente sempre tem dúvidas em relação ao perdão. E Rony, já que tu estás com a palavra, a próxima pergunta vai para você. Quando falamos em perdoar, nós partimos do princípio que houve um erro e que alguém se sentiu ofendido. E sabemos que algumas pessoas se ofendem mais facilmente que outras pessoas. Dizemos que algumas são mais sensíveis, melindrosas. Poderíamos evitar muitos problemas e inclusive a necessidade de pedir perdão e de perdoar frequentemente se nós não fôssemos tão suscetíveis, tão melindrosos e, por que não dizer, tão orgulhosos em algumas situações. Mas a questão é como a gente pode diminuir essa suscetibilidade, como que a gente pode diminuir esse melindre, né? O que nós poderíamos fazer nesse sentido? Jesus já nos responde no Evangelho: amar ao próximo.
Infelizmente, ainda nós temos uns resquícios lá da época das leis mosaicas, né, do olho por olho, dente por dente. Então, assim, a autopreservação nos faz que nos reservamos, nos resguardamos e para autopreservação. Mas, assim, se nós começarmos a praticar o amor ao próximo, o perdão, que é o tema de hoje, ao próximo, às vezes nós conseguimos nos melhorarmos nós mesmos e entender que não deixar abalar por qualquer coisinha. Às vezes nós melindramos por qualquer coisinha, já você vai ver depois, no passar do tempo, vai ver que aquilo lá era uma simples coisa que não precisava nos ofender e afetar tanto. Mas assim, ó, principalmente para isso nós precisamos praticar o amor. Muitas vezes a gente vê que, às vezes, vem no dia a dia aquelas pessoas mais ríspidas, com atitudes mais... E nós retribuímos com amor, calma, vamos ver, tratar de outra forma. É o que o Jean falou, a outra face que Jesus explica no Evangelho, dar a outra face, é retribuir diferente, com atos diferentes. E nós vimos no dia a dia que quantas pessoas vêm ríspidas, às vezes nós começamos a conversar calmos, retribuindo com amor, a pessoa se acalma e trata do mesmo jeito. É a lei do retorno, a gente dá e recebe de volta o que a gente tem. Às vezes nós somos ríspidos e a pessoa de lá nos ofende, mas assim, ó, quem começou fomos nós. Então assim, ó, praticar o amor. O amor é tudo. Eu acho bem interessante nessa questão assim da nossa suscetibilidade, que a gente possa ampliar o nosso olhar, né? Porque normalmente a gente analisa as situações que nos ocorrem com o olhar entre o berço e o túmulo. E a gente esquece que nós somos frutos de uma teia milenar de relações, né? Então, nós nos colocamos na posição como aquele que já tem algum tipo de bagagem virtuosa, né? E construímos expectativas acerca das outras pessoas. É um pouco daquilo que o Jean falou a respeito do orgulho. E nós só nos frustramos porque geramos essas expectativas, esquecendo que nós somos todos seres em aprendizado, imperfeitos, e aqui estamos juntos nessas situações mais intrincadas para que neste contato as nossas arestas possam ir sendo aparadas, né? Então, quando a gente sai da situação que gerou a problemática toda, né, que está gerando esse desconforto, esse estresse, e a gente amplia esse olhar, a gente foge da pessoalidade, deixa de ser comigo, né, para ser uma deficiência do ser humano. Errou porque é humano, assim como eu erro, porque sou humana. E neste caminhar a gente vai precisando, ora conceder o perdão, ora pedir o perdão, porque nós estamos todos em aprendizado. Se nós pensarmos e entendermos principalmente que o nosso irmão tem o mesmo direito nosso de errar, já é um caminho, né? Então precisamos entender que todos nós, estamos no caminho da evolução, do aprendizado, e todo aprendizado às vezes gera transtornos, gera indiferenças. Então, assim, ó, se eu tenho o direito de errar, meu irmão também tem. A partir do momento que eu compreendo isso, fica mais fácil. Nós temos que pensar que cada ser é único, viveu experiências únicas. E muitas vezes, Sandra, se eu, você, o Jean e o Rony somos colocados numa mesma situação, nós vamos reagir de maneiras diferentes. As pessoas todas reagem de maneiras diferentes. A gente espera uma determinada reação, mas a bagagem daquela pessoa não permite. Então isso a gente tá tem longe que do meu ser, controle, né? a gente tem que ser compreensivo, né? Pensar que talvez, se você estivesse no lugar daquela pessoa, você teria agido da mesma forma ou pior. Então a gente tem que sim se colocar no lugar do outro e pensar que o outro tem o direito também de errar como nós erramos e reconhecer os nossos erros. Exatamente. Você está acompanhando o programa Hora Espírita, hoje debatendo o tema perdão, um tema que envolve a todos nós, o nosso cotidiano, e nós queremos lembrar os nossos ouvintes, como o Rony disse, que estão abertos os canais de comunicação pelo Facebook da rádio, pelo telefone que é o WhatsApp 2049 1212,
E as perguntas todas serão respondidas, então, à luz da doutrina espírita. Sandra, até agora, vimos que o perdão é, de fato, muito importante para a nossa vida. Faz um bem enorme para o nosso corpo, para a nossa mente. Nós também sabemos que algumas famílias, que algumas pessoas, né, dentro da sua família, elas perdoam com mais facilidade e outras têm um pouco mais de dificuldade, mesmo dentro da família, para perdoar. Por isso, nós nos perguntamos muitas vezes, como aprender a perdoar? Há algo que nós possamos fazer para tornar essa tarefa mais fácil em relação àqueles que nos são próximos ou àqueles que trabalhamos junto, estudamos junto? Como que a gente consegue? Bom, se tivesse uma fórmula, né? Bah, Já imaginou Infalível. uma receita? E eu acho que tudo que a gente possa dizer não é nem para tornar mais fácil, é para tornar menos difícil. É um caminho que a gente vai construindo todo dia. E a primeira coisa que a gente pode dizer é buscar auxílio naquele que tudo pode, que é a oração. Porque nesses momentos, tanto quando eu ofendo alguém e aquilo me martiriza, ou quando eu sou ofendida e aquilo me machuca, nós nos fragilizamos e não poucas vezes nós nos deprimimos. E nesse processo a gente acaba se afastando do Criador, que é aquele que pode nos conceder a força para que a gente possa sair desse ciclo vicioso, né? E então clarear as ideias e aí começar o processo de aguardar o perdão ou de conceder o perdão. É importante também que a gente lembre de quando nós erramos. Tu mencionaste isso há pouco, né? Essa troca de lugares, compreender que estamos na marcha, a caminho, todos nós. Então, quando eu lembro, né, se é o caso de eu ter que conceder o perdão, que eu também, hoje, sou aquela que preciso conceder, mas amanhã serei aquela que terei que pedir, a coisa se torna um pouco mais fácil. Orar também, não apenas por mim pedindo força, mas pelo agressor. E nesse sentido, eu, certa vez, ouvi uma fala da Bianca Toledo, que é uma pastora evangélica, que eu gosto bastante das falas dela, e ela fala sobre o perdão da seguinte forma, ela diz assim: as pessoas me criticam e acham que eu sou muito boazinha, porque eu perdoo muito fácil. E aí ela diz assim: eu não sou boazinha, eu sou inteligente. Porque eu sei que amanhã eu terei que entrar em contato com Deus. Na prece, na meditação, na comunhão, na busca da força para as minhas dificuldades cotidianas. E se eu tiver este peso no meu coração, como eu entrarei em comunhão com Deus? Eu não posso perder isso que é o mais precioso da minha vida. Então, ela diz assim: quando algo me acontece que me fere, eu imediatamente me coloco em oração por esta pessoa. Eu oro, rezo e peço a Deus que conceda a essa criatura todo o bem, toda sorte de bênçãos que se possa imaginar. E ela diz assim: façam a experiência. Quando nós oramos por alguém, quando nós menos esperamos, nós estamos amando esta pessoa. Porque os nossos brios vão arrefecendo, os nossos vícios eles vão acalmando, o nosso ódio vai cedendo espaço, porque Deus vai agindo em nós. Eu achei fantástica essa fala, porque não é só prece por mim, é pelo outro também, né? E uma outra questão bem importante, isso eu ouvi do Rossandro Klinger, que também é um palestrante espírita. Ele diz que conhecer a vida do nosso adversário, do oponente, ajuda bastante, porque às vezes nós o situamos naquele momento, é como se a gente tirasse uma foto e a gente já julga, condena, coloca na cruz e diz que... Sem conhecer a história dessa pessoa, né? E quando a gente mergulha na história daquela pessoa e compreende todas as circunstâncias que o fizeram chegar naquele momento e agir daquele jeito, como foi a sua infância, a sua adolescência, as dificuldades que passou, nós humanizamos aquela pessoa. E a gente às vezes até troca, muitas vezes a gente troca então a nossa raiva pela compaixão. E aí a coisa começa a se dar de uma forma muito mais tranquila.
E é preciso lembrar também uma outra questão que pode nos auxiliar nessa construção do perdão, é nós entendermos que nos mantermos nessa viciação de sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio, isso vai baixar a nossa vibração. E isso é abrir portas para as obsessões. Então, que nós estejamos cientes assim que a nossa vida tende a piorar muito se nós decidirmos por não perdoar. Por guardar mágoa, ressentimento, isso tudo nos bota para baixo. E o perdão nos eleva. Exatamente. Mas não é o perdão dos lábios, né? Com certeza. Não, eu já perdoei, mas não quero ver na frente. Com certeza. Que tipo de perdão é esse? Aí você não perdoou, né? Mas talvez seja o primeiro passo. Mas assim, o perdão não é que a gente vai esquecer o ato em si, né? Mas não deixar que aquele ato já nos magoe, nos prejudique, né? Acho que mais importante do que a gente falar que perdoa é a gente sentir, né? Às vezes eu não vou nem ter oportunidade. Olha como me ocorre agora isso. Às vezes a pessoa desencarna, Jean, e nós não tivemos a oportunidade de pedir perdão. E aí? Adianta pedir perdão depois que morreu, pessoal? A oração, talvez, né? Se já não tem mais como a gente se conversar fisicamente, Sim, o único sempre. canal que nos resta é a oração. E pedir que ele compreenda a nossa fraqueza daqui na Terra não ter concedido perdão. Por isso, bom, não vou adiantar, que tem questões que vão tratar disso. Muito bem, agora são 8 horas e 33 minutos, 26 graus em Chapecó, um sábado quente, um sábado muito bonito. Hoje é dia 23 de fevereiro. Você está ouvindo o programa Hora Espírita e nós queremos saber o que você, ouvinte, está achando do programa. Participe, mande sua mensagem pelo telefone 2049 1212, pelo Facebook da rádio. Rony, como é que estão as participações dos nossos ouvintes? Tá legal. Vamos mandar um abraço para Paula, para Fran, para Márcia, para Yara. A Cleice aqui disse, que a espiritualidade nos auxilie sempre. Penso assim, o que o outro faz não posso mudar. Perdoar, porque só Deus para julgar. E não fazendo o que importa. Só vou colher o que eu plantar, perdoar e amar. E essa fala da ouvinte muito interessante, Rony, que me lembra de uma afirmação de Desmond Tutu, que é um bispo anglicano da África do Sul, e ele diz assim que o verdadeiro mal não é aquele que nós sofremos, mas é aquele que nós fazemos. E corrobora exatamente com essa fala. E ela traz um outro ponto interessante, que é sobre o aguardar o arrependimento, porque às vezes para perdoar a gente condiciona, né? Mas ele não está nem um pouco arrependido do que fez, como que eu vou perdoar? Então a gente precisa entender que o perdão é uma via unilateral. A conciliação envolve o desejo do outro, e essas vezes tem que esperar mais. Mas o perdão é uma decisão minha, é eu libertar o meu coração, é uma decisão individual. Né? E eu me lembro de uma cena bastante engraçada do filme Ghost, No Outro Lado da Vida, mas que reproduz muito bem o que a gente está falando aqui, né? Que é essa entrega para Deus, né? E a gente abrir mão, decidir a libertação, né? Então, lá pelas tantas, a Whoopi Goldberg, que interpreta a médium, né? Ela recebe a orientação do Sam, né? Que é o espírito que ela ouve, que ela tinha que devolver um cheque lá para o gerente do banco. Então, ela sabe que aquilo é certo, mas o cheque tem uma quantia tão generosa que resolveria os problemas da vida dela e dos descendentes. E ela não quer entregar, mas ela sabe que precisa. Então ela vai lá, estende o cheque e fica segurando com a mão. E o gerente segurando na outra ponta. E ele puxa e ela não larga. E o Sam fica dizendo, solta, solta. E aí eu faço a comparação que muitas vezes é assim que a gente entrega o nosso perdão. Né? A gente dá, mas a gente não dá. A gente fica torcendo que pelo momento que aquele nosso adversário vá sofrer um revés, então eu vou me sentir vingada. Então é preciso a gente soltar o cheque, largar, entregar nas mãos de Deus. Sandra, isso que tu fala em relação à vingança. Hoje, a gente já vive numa sociedade que é um pouco menos primitiva, a gente já não tem mais a vingança como algo assim, vou me vingar, mas eu espero a vingança, Deus vai fazer justiça, como se a justiça de Deus fosse uma vingança para mim. E ela não é sutil, né? Não é. Justiça é justiça, não é vingança em ocasião nenhuma. Jean, nós podemos dizer que já aprendemos que o perdão é libertador.
e que devemos nos esforçar, como a Sandra colocou, para aplicá-lo no nosso dia a dia, através da oração, enfim, de tantas outras atitudes. Mas volta e meia, nós nos deparamos com situações que algumas pessoas afirmam ser imperdoáveis. Atitudes praticadas por outras pessoas que acabam argumentando que foi em defesa da própria honra, especialmente nos crimes passionais, quando há agressão física, sem contar aqueles indivíduos que muitas vezes defendem a filosofia do eu não levo desaforo para casa. O que dizer nestes casos? Será que cabe aqui, nessas situações imperdoáveis e de não levar desaforo para casa, falar sobre perdão? O perdão, ele deve ser concedido em qualquer circunstância, né? Por mais que seja complicada, que seja gravosa a situação que nos foi submetida, o perdão é ensinado por Jesus como algo do qual nós não podemos escapar. Nós vamos ter que cedo ou tarde perdoar. Essas questões colocadas nessa questão, primeiro, o não levar desaforo para casa. Tá? O que significa exatamente não levar desaforo para casa? Será que eu não sou uma pessoa que tem um orgulho muito exacerbado? Será que eu não tenho capacidade de parar 10 segundos e raciocinar e não fazer com que o desaforo seja pago imediatamente na mesma moeda? Será que não levar desaforo para casa não significa que para trabalhar isso simplesmente eu tenha que aguardar 10 segundos antes de dar a resposta adequada? Então, talvez, se nós tivéssemos a capacidade, né, como dizem alguns, de contar até 10, quantos dissabores e quantas confusões nós evitaríamos? Porque muitas vezes quem me ofende ou quem se dirige contra mim é alguém que está passando por um problema, alguém que está atormentado. E eu não quero levar essa tormenta para dentro de mim. Então, se eu tenho essa capacidade de manter a distância, eu não estou fazendo com que o desequilíbrio do outro se introjete em mim. E quando se fala em crimes passionais, agressões físicas derivadas aí de desavenças nesse campo, nós devemos também raciocinar aonde está a nossa honra. O que é a minha honra? A minha honra, segundo as leis divinas, segundo o que o Espiritismo, segundo o que o cristianismo nos informa, está na nossa alma, está no nosso proceder, está na nossa forma de agir. Então, se alguém errou, se alguém praticou um ato que acabou me envergonhando, que acabou me expondo, tá? O problema é muito mais da pessoa que praticou, como falou a nossa ouvinte, do que de mim. Eu estou sendo exposto a uma situação que está aviltando a minha dignidade, praticada por alguém. É essa pessoa que tem problemas e contas a ajustar. Não sou eu. Não sou eu propriamente. Não me é dado o direito de, por qualquer que seja a circunstância, tentar contra a vida do meu irmão ou agredi-lo fisicamente. O que não quer dizer que eu não tenho o direito de me defender quando sou agredido. Porque também eu não posso ser ingênuo a tal ponto de achar que um abuso contra mim praticado de qualquer maneira, psicológico ou físico, eu deva, pelo perdão, me expor indefinidamente àquilo. Eu tenho o direito de me afastar, de não me relacionar mais. Se eu estou numa relação tóxica, e nós temos isso como realidade, que estão expostas aí nas manchetes e nas redações dos jornais, de mulheres, por exemplo, que convivem com agressores, que a violam física, emocional e psicologicamente. Essa pessoa, ela tem o dever de perdoar o seu companheiro, mas ela não está obrigada a conviver com aquilo indefinidamente. Não precisa tornar-se vigilante. Né? Exatamente. Então, Jesus nos recomenda que nós devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, se alguém está agindo de uma forma que está violando a minha honra, entre aspas, eu tenho todo o direito de me afastar, cessar aquela relação. E não prolongar aquilo ou agravar ainda mais com um ato deslocado, que acabe tirando a vida ou acabe machucando. Porque pode até se tornar uma questão de suicídio, né? Se a pessoa sabe que enfrenta um determinado problema e mesmo assim ela se coloca, né? Estende o pescoço, Exatamente, digamos assim. Exato. Então, perdoar não significa, o nosso instinto de conservação não é condizente a nós nos deixarmos abusar indefinidamente. Assim como o amar os nossos inimigos não significa submetermos aos nossos inimigos. Significa não odiar, significa não planejar vingança. Mas sempre com
com a prudência de não me submeter indefinidamente a situações que acabam me trazendo infelicidade, angústia ou até mesmo me submetem ao mal físico. Muito bem. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó. Este programa é realizado em parceria entre as Casas Espíritas de Chapecó e hoje nós temos aqui 4 casas representadas, né? Isso que é o bonito da doutrina e do programa, essa interação que nós temos. O programa, então, vai ao ar aos sábados, das 8 às 9. E hoje, nos estúdios, estão conosco os nossos amigos Sandra, da Casa Espírita Bezerra de Menezes, o Jean, da Casa Espírita Nosso Lar, e o Rony, do Amor e Caridade. E se você perdeu algum dos programas anteriores, não se preocupe. Na página do Facebook Hora Espírita Chapecó, você encontra as gravações de todos os programas. É só acessar Hora Espírita Chapecó, curtir a página e acompanhar os temas que serão debatidos. Mas dando sequência na nossa conversa, Rony, e agora nós falamos de Jesus. E nós temos que lembrar que dentro do Espiritismo, Jesus é o modelo e guia, não apenas nossos, dos cristãos, mas da humanidade. Porque ele foi o ser mais perfeito que passou por aqui. Então, nós precisamos sim, como a Sandra falou no início do programa, nos debruçar sobre os ensinos de Jesus. Por mais que eles fossem simples, mas eles são extremamente profundos. E tem um dos ensinos dele que trata do perdão, Rony, que a gente precisa pensar. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 25 a 26, Jesus afirma: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes a caminho com ele. O que Jesus quis nos dizer com isso, Rony? Uma parte da pergunta você acabou de responder. E se eu morrer? Então, assim, ó, a gente não sabe do dia da manhã, do minuto seguinte. É futuro, a gente não sabe. O que temos de certeza é o que temos hoje, o presente. Por isso já é o nome, presente. Então, temos que viver o presente. Perdoar o quanto antes significa que aproveitar aquele minuto em que eu estou com a pessoa e perdoar e pedir perdão. Tá? Para que não ocorra dele, que nem você disse, morrer ou se afastar ou viajar para outro local e há muito tempo eu não consigo mais encontrá-lo, talvez nessa encarnação eu não consiga ver para pedir e perdoar. Então, essa é a reconciliação. Outra, não dá margem para que aquela angústia, aquele rancor fique impregnado em meu coração, me prejudicando, me magoando, me martirizando dia após dia com isso, enraizando tudo isso. Então não dá margem para isso. E assim, deixar o espaço livre para o amor e o perdão. Na continuidade desse versículo, tu citaste um pedacinho, né? Uhum. Mas diz assim, que se a gente tem alguma oferta para levar ao altar, né, e nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, que a gente deixe a oferta e vá se reconciliar. Isso é extremamente significativo, dito por Jesus naquela época, porque as oferendas eram um ritual frequente e consagrado, né? Então, Jesus nos diz que o melhor sacrifício não é dos bichinhos que a gente leva, né? Nossa, que judiação, graças a Deus, hoje poucos ainda fazem isso, mas ainda existem aqueles que façam. Mas que o sacrifício agradável a Deus é o do nosso orgulho, como o Jean falou. É a gente dobrar a cerviz, é dobrar os joelhos e buscar o nosso irmão, que é filho do mesmo pai. Já imaginou a gente chegar à presença de Deus guardando rancor daquele que é filho dele também? Imaginemos nós como pais, quando a gente vê os filhos brigados, os irmãos, né, que não se falam de mal. É uma sensação bastante desconfortável, triste para o coração da mãe. E é isso que a gente está propondo para Deus quando diz eu não perdoo. Que Ele aceite me receber sabendo que eu guardo ódio no coração pelo outro seu filho. Sandra, isso que tu falas é importante porque às vezes nas famílias tem irmãos que não se falam, que não se dão. E vejam, são irmãos, já foram colocados próximos por alguma razão. Então, mesmo que não seja fácil, é nosso dever fazer este movimento. De orar, de amar, de aceitar aquela pessoa da forma como ela é, de respeitá-la.
Porque senão a gente vai, na verdade, prorrogar, né? Jesus nos recomendou que a gente fizesse esse movimento o mais breve possível. Mas se a gente não fizer, nós só estamos prorrogando algo que é inevitável. Porque Jesus disse que não passaria céu e terra enquanto não se cumprisse a lei. E é da lei que a gente ame o próximo como a si mesmo. Se eu não perdoei aqui, vou ter que perdoar, de repente, numa outra encarnação, numa outra oportunidade, porque a vida nos situa próximos exatamente para que a gente possa desfazer esses males, esses mal entendidos que se prolongam, essas relações que acabam se tornando inimizades. Então, enquanto estás a caminho, enquanto estás aqui, porque lá no mundo espiritual, essa pedrinha no sapato vai continuar nos incomodando. Esse caminho é a existência, né? Enquanto estás a caminho, enquanto estás aqui. Na Terra. E o maior julgador lá somos nós mesmos, né? A nossa consciência Exato. é A um nossa juiz. consciência é o juiz. Seremos entregados ao juiz, que é a nossa consciência, né, Rony? Exatamente. Ó, vamos falar aqui, ó, a nossa amiga Paula, ali do Rio Grande, ela nos fala muito bem, ó, eu precisava ouvir essa mensagem no dia de hoje. Gratidão. Todos nós precisamos você, ouvir todos né, os dias, né? Meu Deus. Gratidão a todos nós e a quem confia em nós para fazer essa tarefa, porque nós que estamos aqui no estúdio estamos também aprendendo e muito. Já são 8 horas e 48 minutos, estamos nos encaminhando para o final do programa, mas ainda dá tempo de você participar e enviar sua pergunta pelo Facebook ou pelo telefone 2049-1212. Se não conseguirmos responder a todas as questões no ar, elas serão respondidas individualmente ao final do programa. Nós queremos também aproveitar este espaço para agradecer a nossa patrocinadora, a Escala Construtora, que com o seu apoio permite que este programa vá ao ar todos os sábados, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio. Por isso eu convido a todos para ouvir agora o recado da nossa apoiadora, a Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Sandra, até agora nós falamos sobre o perdão em relação aos outros, né? Quando nós devemos perdoar nosso irmão, quando nós necessitamos do perdão deles. Mas há outra forma de perdão que é tão importante quanto essas que nós tratamos, que é quando a gente tem que aprender a perdoar a si mesmo, o auto-perdão. Muitos de nós, às vezes, quando cometemos um erro, ficamos nos culpando, nos remoendo. Veja, muitas vezes nós somos benevolentes e indulgentes com os outros, mas nós somos carrascos de nós mesmos. Perdoamos o outro quando ele erra, mas não nos perdoamos quando nós erramos. E aí a gente cai num ciclo de arrependimento, de culpa, de carência de perdão. De que forma a gente pode sair dessa situação ou como exercitar o auto-perdão? Olha só, me ocorreu agora, né, que ali no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o perdão, existem 3 mensagens de espíritos que se comunicam com Kardec. E todos eles são enfáticos em dizer que nós devemos ser rigorosos conosco e indulgentes com o nosso próximo. Mas é preciso que a gente não perca de vista que a letra mata e o espírito vivifica. Então, o convite dos espíritos é que nós realmente sejamos sinceros no reconhecimento do erro que fizemos. Mas despender mais tempo do que o necessário neste remoer só vai piorar a situação. Então é preciso, em primeiro lugar, nós nos entendermos como criaturas falíveis. Porque às vezes esse rigor é o orgulho disfarçado. Eu me acho tão bom que eu não posso errar. Perfeccionismo, né? Exatamente. Então, reconhecer isso já é um primeiro passo, nos entendermos na construção dessa perfeição, perfectíveis, mas ainda cairemos muitas vezes, né? Hoje, amanhã, depois, com o passar do tempo, né? Com o nosso amadurecimento, a gente vai percebendo no tempo que acontece os erros que a gente faz. É isso que vai acontecendo. A gente vai tendendo a errar menos, mas a gente ainda vai falir muito.
E é importante também que a gente separe o arrependimento da culpa. Porque nós entendemos assim, o arrependimento é algo positivo, ele é o motor propulsor, a mola propulsora do segundo passo, né? Que é a expiação e a reparação. Reparar o mal que a gente fez. E a culpa é quando a gente amarra uma corda no pescoço e joga uma pedra num atoleiro, na lama. A gente não sai do lugar. E muitas vezes isso pode levar a um processo depressivo. Tu falaste em suicídio, muitas vezes é motivo de suicídio. Então é muito importante que nós fiquemos atentos a isso e ouçamos o convite, né, de Jesus. Ame ao próximo como a si mesmo. Se dê uma chance, Deus não vai deixar de amar você um titinho pelo fato de você ter errado. Ele ama tanto a vítima, o ofendido, quanto ele ama o ofensor da mesma maneira. Ele quer os dois no regaço dele, no tempo que for possível, para cada um deles, né? Então é muito importante a gente não perder isso de vista. E nesse processo do arrependimento, se a gente sente a necessidade de buscar a conciliação, que a gente não perca tempo se justificando. Porque aí a gente vai ter o coração do outro aberto. E se a gente chegar cheio de justificativa, não vai criar empatia. Então é algo também que a gente pode fazer. E assim, saibamos esperar o tempo do outro. Porque o perdão, ele é emocional. Não é racional. A outra pessoa pode até ter entendido. Eu preciso perdoar essa criatura, mas eu ainda não consigo. Então que a gente saiba esperar o tempo do outro. E nesse tempo, trabalhar a nossa transformação. Tu falaste da oração, né? Eu faço prece pelo outro, mas eu também posso fazer por mim mesmo, pedindo forças, né? Com certeza, sempre na prece, né? Buscando a Deus. E esse trabalhar a nossa transformação, o nosso melhoramento é fundamental, porque as nossas ações falarão àquela pessoa que nós ofendemos muito mais do que as nossas palavras. O Rony tem uma pergunta que chegou de uma ouvinte. A nossa ouvinte Helena, se não sei por onde anda quem devo perdoar ou quem devo pedir perdão, é possível perdoar e pedir perdão através do pensamento? A pessoa sente esse ato? Com certeza, a nossa consciência que está mergulhada aqui nessa existência, a todos nós é dado se comunicar através do pensamento. E a forma mais vibrante de pensamento é a oração. Então, orar em favor daquela pessoa para que ela receba o nosso pedido de perdão, ou que ela receba, se nós fomos nós os ofendidos, o nosso aceite, o nosso perdão. Ou seja, orar. Orar é um remédio que não tem contraindicação e não tem superdosagem. Tá? 1 minutinho de uma oração sincera pode salvar uma existência. Sem dúvida. Ainda que esta pessoa esteja no plano espiritual, ela receberá. Ainda que nós não tenhamos seguido aquele ensinamento de Jesus de reconciliar enquanto estás a caminho, sempre é possível reconciliar. Sempre é possível refazer o que foi feito. E o pensamento nós sabemos que é tudo, né? O pensamento é o que move a energia. Muito bem. Hoje o debate, então, é sobre perdão, a visão espírita sobre perdoar, como aprender a perdoar, por que é importante o perdão e o auto-perdão. E nós falamos também dos nossos melindres, do nosso orgulho que nos dificulta, né, o perdão. E agora, Jean, para encerrar, nós queremos trazer mais um ensinamento de Jesus, que tem a ver com o perdão também. Quando ele nos diz, não julgueis a fim de não serdes julgados, pois com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Isso quer dizer então, Jean, que a gente não tem o direito ou não nos é permitido repreender as outras pessoas? Ou há momentos em que isso é necessário? Aí nós temos que nos alertar para o que está nos movendo. Se nós estamos vendo alguém em equívoco, alguém errando, o nosso sentimento, quando nós vamos repreender essa pessoa, é para que ela se melhore? É uma crítica construtiva? Ou nós estamos querendo só denegrir a imagem da pessoa? Então, o sentimento que nos move é que valida essa nossa intenção de repreender e autoriza que nós repreendamos os outros. Mas é sim necessário que em alguns momentos nós o façamos, até para que a pessoa possa, em algumas situações, se dar conta de que está errando, porque às vezes a gente não se dá conta. E se essa pessoa está sob nossa responsabilidade, se é um filho, se é alguém que está iniciando uma profissão e nos tem como tutor,
é inadiável que nós responsabilidade. façamos uma crítica construtiva para que ela possa seguir o melhor caminho. Mas se essa pessoa está longe de mim, se ela está errando, aí nós temos que avaliar se é necessário expô-la ou não, no seguinte sentido: ela está fazendo mal apenas para si mesma ou ela está lesando terceiros? Se ela está fazendo mal apenas para si mesma, não tem nada a ver com a nossa vida, e nós não temos uma proximidade necessária para fazer isso, talvez seja o caso da gente não se intrometer. Mas se ela está, com o seu ato, prejudicando terceiros, aí é lícito que uma pessoa seja exposta para que as outras sejam preservadas. Então, são exames de consciência que nós temos que fazer para saber se devemos ou não agir. Muito bem. O nosso debate está muito bom. Nós aprendemos muito todos os sábados, né? Mas, para quem quiser conhecer mais sobre a doutrina espírita e se aprofundar neste tema tão importante, o perdão, ou para conhecer só outros temas, né? Rony, o que os nossos ouvintes podem fazer? Os nossos ouvintes podem seguir até as nossas casas espíritas, que são 6 aqui em Chapecó, né? Lá no Passo dos Fortes, entre Passo dos Fortes e Presidente Médici, temos o Bezerra de Menezes e a Seara da Caridade. No bairro Pinheirinho, nós temos a Gotas de Luz. No bairro Santa Maria, nós temos o Nosso Lar. No Palmital, nós temos o Amor e Caridade. E na EFAP, nós temos o Leocádio José Correia. Temos as palestras públicas, com palestras e passes. E tem os estudos também. Todos estão sendo convidados querendo conhecer um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, ou participar somente das palestras públicas. Estão todos convidados. Lembrando sempre que não custa nada, não tem custo nenhum, é totalmente gratuito tudo, as palestras, os passes, os próprios estudos. Querendo conhecer, será bem-vindo e bem recepcionado. Eu digo que até as crianças têm oportunidade de aprender na evangelização infantil, né? E para encerrar, gente, se nós pudéssemos agora, nesses momentos finais do programa, deixar uma mensagem, uma frase sobre o perdão, o que nós poderíamos dizer aos nossos ouvintes, Sandra? A gente não poderia encerrar de outra forma que não fosse lembrando do nosso mestre. Que ele nos disse a respeito do perdão, que ele fez em relação ao perdão, muito mais do que o que ele disse. Infelizmente, o tempo não nos permite abordar as tantas passagens. A mulher adúltera, que é uma passagem extremamente rica, né? Fica aí o convite para que o ouvinte busque no Evangelho as lições que ele nos deixa. Mas nós gostaríamos de citar o seu exemplo e encerrar com um exemplo muito próximo dos nossos dias para ver que é possível. Não está tão distante. Então, nós devemos lembrar que Jesus encerrou a sua tarefa na esfera física, nos braços da cruz, nos deixando a lição do perdão. Quando ele estava ali sendo assassinado injustamente, ele pede ao Pai que perdoe os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. E aí a gente pode achar que isso está muito longe da nossa capacidade. Mas aí nós resgatamos a fala de um pai e de uma mãe que perderam um dos meninos, que naquele episódio, lá que aconteceu em uma escola de Goiás, acho que faz uns 2 anos, em que um rapaz que, ao que tudo indica, ele sofria algum tipo de bullying, ele levou uma arma na escola e ele matou alguns colegas, todos adolescentes. E esse pai e essa mãe perdoaram esse menino. E eles disseram assim: nós já o perdoamos. Nosso filho foi morar com Jesus. Mas e ele? O que será dele? Em que escola vai estudar? Como será recebido? Todo o amor que desejamos ao nosso filho, desejamos também a ele. Esses pais ouviram Jesus. A gente convida a nós mesmos e a todos os nossos ouvintes a também fazermos o mesmo esforço. Que possamos, né, buscar o perdão todos os dias da nossa vida e nos perdoarmos também. Chegamos então ao fim de mais um programa Hora Espírita. Agradecemos a sua audiência e também aos amigos da equipe que hoje colaboraram conosco, a Sandra, o Jean, o Rony. O nosso muito obrigado. Fiquem à vontade para os seus cumprimentos finais.
Bom fim de semana a todos e até o sábado que vem. Não conosco, mas com outra equipe maravilhosa tocando esse programa. Cultive o amor e o perdão em si mesmo, consigo próprio. Emmanuel nos diz, ninguém dá o que não tem. Então vamos cultivar o amor e o perdão com nós mesmos para saber e entender esse sentimento. Bom domingo a todos, bom final de semana. Nós agradecemos a oportunidade, né? Pedimos desculpas aqui por não ter conseguido conter a emoção e desejamos a todos um excelente final de semana. Na paz de Jesus. Encerramos dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E todos precisamos da misericórdia do Pai. Aos nossos ouvintes queridos, internautas ou que nos ouvem pelo Bom e Velho Rádio, muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos novamente no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Fiquem todos com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó